Então, pessoal, agora vamos derivar implicitamente estas duas equações. Então, temos aqui x ao cubo mais y ao cubo igual a 1 e 2 vezes a raiz de x mais a raiz de y igual a 3. Então, vamos derivar implicitamente em relação a x. Nós temos aqui o dy dx. Então, vamos derivar em relação a x, né? Isso significa em relação a x. Então, derivando em relação a x, o x ao cubo, o 3 abaixa e descontamos 1 no expoente do x. Então, 3 menos 1, 2. Contamos uma unidade. Agora, derivando em relação a x esse y, implicitamente, eu terei 3 vezes y ao quadrado, da mesma forma que eu fiz aqui com o x ao cubo. Então, eu desço esse 3, o 3 fica multiplicando o y e descontamos a unidade no expoente do y ao cubo. Mas como estamos derivando implicitamente em relação a x, e aqui nós temos um y, então eu colocarei o 3y ao quadrado multiplicado por dy dx, pois eu derivei nessa parte o expoente, a função com o expoente, e nessa parte eu derivei somente a função, ou seja, eu derivei somente o y em relação a x. Agora, tudo isso é igual à derivada da constante em relação a x, ou seja, zero. A derivada de toda constante em relação a x ou y é igual a zero. Agora nós estamos procurando o dy dx, então vamos isolar o dy dx, que nós vemos aqui, nesta derivada. Então, para isolar, eu vou repetir o 3 vezes y ao quadrado vezes o dy dx e vou passar para o outro lado da igualdade o 3 vezes x ao quadrado. Agora, para isolar, só basta nós dividirmos por 3y ao quadrado, ou seja, o 3y ao quadrado passar dividindo o menos 3x ao quadrado. Agora podemos simplificar essa expressão, eliminando o 3, e eu terei menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Então esta é a derivada implícita desta equação. Agora vamos fazer o mesmo nesta segunda equação. Nesta segunda equação eu vou escrever o raiz de x como x elevado a 1/2, outra representação que nós fazemos quando temos uma raiz, é nós representarmos em forma de fração as raízes. Então aqui da mesma forma como nós temos raiz quadrada, o y vai ser elevado a 1 sobre 2. Tudo isso dando igual a 3. Eu só estou reescrevendo esta equação. Agora sim vamos derivar. Então, derivando, quando a constante está multiplicando a função, nós repetimos esta constante. Agora vamos derivar o x elevado a 1/2. O 1/2, o expoente desce, ou seja, fica multiplicando o x e o expoente é descontado uma unidade. Então derivamos em relação a x. Agora, para derivar o y elevado a 1/2 em relação a x, é como se nós estivéssemos derivando em relação a x o expoente. Então derivando em relação a x, o expoente desce, o y repete e nós descontamos 1 no expoente, ou seja, teremos 1/2 menos 1. Mas como aqui a função é um y, então nós representamos por dy dx, a derivada do y, sem o expoente. Nesta parte nós derivamos com o expoente, nesta parte sem o expoente. Tudo isso dando igual a zero, pois a derivada de uma constante em relação a x é igual a zero. Nesta parte posso cancelar o 2 com o 2 e eu terei o y elevado a menos 1/2, que é o resultado desta diferença. 1/2 menos 1 é igual a menos 1/2, mais 1/2 vezes o y elevado a menos 1/2, né? Resultado também de 1/2 menos 1. Repito aqui o dy dx, isso igual a zero. Então, o nosso objetivo é calcular o dy dx. Então, vamos isolá-lo. Então, eu terei 1/2 vezes, eu vou representar o y elevado a menos 1/2 como y sobre 1/2, porque esse menos representa a inversa, né? Então, eu terei 1 sobre y elevado a 1/2. Vezes a derivada dy dx, e eu passo o x elevado a menos 1/2 para o outro lado, ou seja, temos aqui x elevado a menos 1/2, que é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1/2, né? Pois é o inverso ali, o menos representa o inverso. Agora posso representar novamente 1/2 como raiz, então eu terei 1/2 do expoente como raiz, então eu terei a raiz de y vezes dy dx, ou seja, 1 sobre a raiz de y vezes dy dx. E aqui também podemos representar
o expoente como raiz. Então eu terei 1 sobre a raiz de x. Agora eu posso multiplicar essas duas frações. Então eu terei 1 sobre 2 raiz de y vezes dy dx, dando igual a 1 sobre a raiz de x. Agora eu posso multiplicar dos dois lados por 2 raiz de x, então eu terei o dy dx isolado, ou seja, o dy dx isolado será igual a 2 raiz de y sobre raiz de x, pois o 2 raiz de y vai para o numerador do lado direito, então ficaremos só com a expressão da derivada dy dx do lado esquerdo. E o denominador do lado direito será o mesmo que nós temos, ou seja, raiz de x. Então isolamos aqui o dy dx e encontramos a derivada implícita, em relação a x. Então estas são as respostas. Então se liga aí, curtam o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e valeu, até a próxima.